A paz de Deus a todos, hoje nós vamos meditar-nos a Santa Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versos 9 a 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé é o meio pelo qual Deus escolheu salvar os homens. A salvação é um presente vindo da parte de Deus, totalmente gracioso, fruto da benevolência e da bondade infinita de Deus. Esse presente ele não pode ser conquistado por absolutamente nada desse mundo. Nada que possamos fazer poderia nos dar direito à salvação. É absolutamente impossível alcançar a salvação da alma por intermédio das nossas obras, por intermédio dos nossos méritos pessoais ou de qualquer prática religiosa que nós possamos exercer. Só Deus pode salvar. E sendo assim, é Ele quem determina a maneira pela qual uma pessoa pode ser salva. É Ele quem determina quem será salvo. E Ele escolheu fazê-lo por graça somente e por intermédio da fé. A fé é simplesmente a mão que recebe o presente passivamente, sem nenhum mérito e nenhuma glória para aquele que o recebe. Pois a glória é dada somente ao doador dessa dádiva impagável e imensurável. Isaías, no capítulo 64, verso 6 do seu livro, nos diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. As melhores obras que possamos praticar, as nossas obras de justiça, feitas fora da fé em Jesus Cristo, são como trapos da imundícia, são como panos imundos diante da presença de um Deus santo e justo, como é o nosso Deus. Todas as nossas obras são contaminadas pelo nosso coração corrompido pelo pecado, como o Senhor Jesus mesmo nos ensina. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da sua boca, porque o que sai da boca vem do coração, e do coração do homem que vem o pecado. A única maneira de Deus aceitar as nossas obras é por intermédio da justiça de Cristo. E para que essa justiça esteja sobre nós, é necessário a fé. E esse texto que lemos hoje do apóstolo Paulo nos traz a maneira pela qual nós podemos nos tornar participantes da justiça de Cristo e sermos salvos. No verso 9 ele nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A condição de sermos declarados justos por Deus, de sermos justificados, é pela fé em Jesus Cristo. É por meio da fé no seu sacrifício naquela cruz. Mas Paulo nos fala aqui de dois aspectos da fé. Ele nos fala de um aspecto exterior e de um aspecto interior. O aspecto exterior da fé é a confissão verbal, é a confissão de lábios. E o aspecto interior é a convicção do coração. A maioria das pessoas que estão nas igrejas evangélicas contemporâneas, elas declaram muito facilmente crerem em Jesus. Elas retêm apenas uma parte do que Paulo ensina aqui. Elas retêm apenas a confissão de lábios. Elas dizem crer em Jesus, elas se autodenominam crentes em Jesus, elas cantam o nome de Jesus e declaram muito facilmente o nome de Jesus como Senhor, Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expulsado demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A confissão de lábios sem uma transformação interior, ela não possui o caráter de fé salvífica. Ela não é suficiente para salvar. A fé que salva não é apenas afirmar com a boca que Jesus é o Salvador e dizer que crê que existe um único Deus. Porque isso mesmo os demônios o fazem. Tiago, na sua epístola, no capítulo 2 e verso 19, diz
Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A fé salvadora, ela não se inicia nos lábios, mas no coração. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, operada no coração do homem, o ressuscitando dentre os mortos, o regenerando, dando a ele um novo coração, fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus, dando a ele um coração quebrantado e reconhecendo a sua total dependência de um Salvador. E essa fé, produzida em nós pelo Espírito Santo, vai ser externalizada através da confissão de lábios, através do testemunho da fé aos homens, da proclamação do Santo Evangelho de Cristo, através de uma vida transformada, de uma vida moldada segundo a imagem de Cristo, moldada segundo a obediência à santa palavra de Deus. Se nós verdadeiramente cremos em nosso coração que algo é real, que algo existe, isso vai obrigatoriamente ter um efeito em nossos corações. O Senhor Jesus mesmo nos ensina no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, verso 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então o coração é transformado, o coração que é regenerado pelo poder do Espírito Santo, o coração no qual foi aplicada a fé salvífica no sacrifício de Jesus Cristo, é um coração transformado e submisso ao senhorio de Cristo, vai externalizar nos seus lábios a fé em Cristo Jesus. Mas uma confissão de lábios desprovida de uma transformação interior não tem caráter de fé salvífica. Se alguém me anuncia, por exemplo, que um tsunami vai invadir a cidade dentro de alguns minutos e vai destruir tudo que ele encontrar pela frente, e se eu digo que eu creio que isso vai acontecer, que eu creio que isso é verdade, que isso vai verdadeiramente acontecer, mas eu continuo sentado esperando o tsunami chegar, será que essa fé é verdadeira? Ou eu continuo sentado dizendo, mas não tenho muita certeza se isso vai realmente acontecer, será que essa fé é verdadeira? Dizer com os meus lábios que acredito que isso vai acontecer foi suficiente para me salvar? Em nenhuma hipótese. Se eu realmente creio que isso vai acontecer, eu vou agir em conformidade, eu vou fugir e anunciar aos que estão ao meu redor que a destruição vem vindo. Ezequiel capítulo 7, versos 2 a 4 diz, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberei que eu sou o Senhor. É esse o anúncio do Santo Evangelho de Cristo. É anunciar que as pessoas estão perdidas e precisam de um Salvador. E quando elas recebem pelo poder do Espírito Santo essa mensagem, elas são transformadas e elas então não só confessam nos lábios que elas creem em Jesus Cristo, mas nos seus corações elas creem que Ele é o único Salvador suficiente das suas almas. E Paulo continua dizendo no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a fé interior, transformadora, salvífica, que nos justifica diante de Deus e nos salva. E o fruto disso, e a consequência disso é que nós vamos testemunhar dessa fé em meio a este mundo caído. Todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e se submeter ao seu senhorio, agindo de maneira coerente entre o que diz crer e o que verdadeiramente crê, será salvo da ira de Deus pela eternidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor.